Boa tarde, Jorge, José, Vera, Lúcia. Boa tarde a todos aí que estão entrando. Desde já, obrigado aí a todos e vamos aguardando só que todos possam ir entrando.
Doutor Gilton, se quiser, eu acho que a gente já pode, até para poder não atrapalhar também o evento do senhor aí no TRE, a sessão, e aproveitar já os colegas que estão aqui. O senhor já pode ir, por favor. Posso falar, então. Então, boa tarde a todos e todas, né? Sejam bem-vindos aqui a Sergipe, Aracaju, nessa caravana, né? Ainda que remotamente, estarão em boas mãos, todos e todas. Alain é um especialista no assunto. E a Seção Judiciária de Sergipe dá os parabéns a Alain por esse trabalho que ele tem feito de conscientização, especificamente, com relação à proteção de dados, né? Eu queria dizer que, na minha época de servidor, quando eu era servidor lá na Justiça Federal de Salvador, minha preocupação maior com segurança era com segurança pessoal em razão da violência. Hoje, eu penso que a gente está mudando e a segurança do servidor hoje, para além da segurança pessoal, é também a segurança de dados, não é? Na ocasião, lá em Salvador, houve uma greve da Polícia Militar e no estado inteiro. E foi um caos, a cidade virou um caos, altos índices de violência, e a gente, para chegar na justiça e para sair da justiça, foi uma dificuldade, num certo momento lá. Só que a realidade hoje é mais complexa. A realidade hoje é essa que permite que eu esteja aqui no TRE, todos vocês e todas vocês estejam em casa ou estejam no trabalho, reunidos remotamente. E aí surge a necessidade de nossos dados serem protegidos, né? Proteção de dados é proteção da instituição também, porque todos nós sabemos, né, os recentes acontecimentos relativos à segurança de dados, segurança na internet, no uso da internet, e não se enganem, os dados hoje são ouro puro para grandes empresas, grandes negócios e grandes crimes praticados. De modo que eu agradeço, então, a presença de todos e todas e deixo vocês aí em boas mãos, nas mãos de Alain. Certamente a tarde será muito produtiva e de bom conhecimento. Obrigado e até mais. Obrigada, doutor Gilton. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Caravana de Segurança e Proteção de Dados, a iniciativa do Dr. Marcos Bruno. O Caravanas consta de 8 eventos, né? Cada um deles é capitaneado por uma sessão judiciária, hoje é o nosso terceiro encontro. Estamos aqui na Sessão Judiciária de Sergipe, contribuindo para esse projeto. Vocês todos fiquem muito à vontade para fazer perguntas durante a exposição. Tenho meu áudio está baixo, né, Luiz? Vou tentar chegar um pouquinho mais perto aqui. E falar mais alto também, porque eu falo baixo. Bom, as perguntas podem ser feitas aqui no Zoom embaixo, na barra de ferramentas, tem o QIA, que é Questions and Answers. Se tiver só na tela cheia, aparecem os 3 pontinhos, é só clicar naqueles 3 pontinhos e vocês encontram o QIA. Se estiver na tela cheia, está lá embaixo, então, a qualquer momento da exposição, vocês podem deixar lá as perguntas que, né, durante o evento a gente vai tentar respondendo na medida do possível. E, ao final do evento, a gente vai compartilhar aqui um link para pesquisa de avaliação, né, do evento. O que vocês acharam do evento? É muito importante que todos vocês respondam essa pesquisa. A gente vai deixar o link aqui e depois também será enviado por e-mail para os participantes. Ok? Qualquer dúvida, eu também deixarei meu e-mail à disposição, caso vocês queiram fazer alguma pergunta à parte. E eu deixo vocês aí com o Alain, né? O Alain, nosso colega aqui, ele é analista judiciário, área judiciária, formado em Direito,
pós-graduado em Direito Processual Civil e mestrando em Administração Pública. Além disso, é membro e coordenadora adjunto do Grupo Técnico de Implementação e Acompanhamento da LGPD em Sergipe e membro do Laboratório de Inovação INOB Sergipe. Então, com vocês, Alain, né? E qualquer dúvida à disposição. Obrigado, Celda, obrigado a todos. Primeiramente, uma boa tarde, uma alegria imensa estar aqui, arrodeado de tantos colegas, tanta gente boa. Impossível para mim seria citar o nome de tanta gente, mas, obviamente, a gente tem que seguir para aqueles que promovem e possibilitaram, na verdade, a realização dessa caravana. Uma ideia que surgiu aí com o Dr. Marco Bruno, muito bem desenvolvido, e teve o seu início lá com o FEDERA, junto ao TRF, Isaura também dando todo o apoio no TRF na área de gestão de pessoas. Isso é obrigatório para que a gente cite aqui o trabalho dessas pessoas. Hoje eu agradeço também às pessoas do TRF, nos colegas Roberto e Cleiton, que estão aqui dando suporte de informática no background aqui do evento, desde cedo, com a gente resolvendo tudo isso. E, lógico, primeiro, a fala sempre carinhosa e atenciosa do Dr. Gilton, nosso diretor do foro, nosso encarregado, Dr. Edmilson Pimenta, e também saúdo em especial, que também está aqui presente, dando a honra de estar aqui no evento, Dr. Ronivon Aragão, nosso coordenador, juiz coordenador do Laboratório de Inovação. E hoje eu aproveitei, estamos aqui inaugurando o nosso pano de fundo aqui, com a logomarca do Inovice, trazendo esse assunto aqui para vocês. Como o Celda falou, pessoal, eu adoro interação, tá? E nessa maneira de webinar, claro que, até por conta do número de pessoas que tem, é difícil a gente trabalhar com câmera aberta. Eu adoraria estar aqui vendo todos vocês, mas mandem sim as perguntas pelo QIA. Sempre que puder, eu vou abordar aqui durante a apresentação mesmo, nesse bate-papo. E aquelas que a gente não puder, não tiver tempo, no final ou amanhã, Celda está aqui me ajudando, anotando tudo para que a gente possa fazer esse bate-papo aqui com vocês, tá bom? Eu vou apresentar aqui para vocês, compartilhar a minha tela, só como uma maneira da gente se guiar pelo nosso bate-papo. Celda, você me deu um sinalzinho aí de ok, se já está vendo aí a tela, por favor? Beleza, joia, obrigado. Então, veja, hoje a gente vai aqui fazer um bate-papo à caravana, né? Ela surgiu nessa ideia da gente trazer para vocês discussão sobre o tema, não necessariamente só técnico, mas que refletisse sempre sobre a segurança de dados. E vocês vão ver que eu coloquei aí, além da segurança de dados, uma inovação. E, claro, vou explicar por que essas duas coisas, não só pelo fato de que eu estou como membro do Comitê de LGPD, como do Laboratório de Inovação, mas para que vocês possam entender como essas duas coisas estão ligadas e, de maneira nenhuma, a gente pode dissociar uma da outra. Saúdo, por fim, todos os caravaneiros que estão aqui, tanto os que ainda vão falar, mas também os que já nos brindaram com as suas posições. Tivemos no TRF Fedra e Guilherme, e na Justiça Federal de Alagoas, Alberto e César. Os nossos agradecimentos também a vocês pelos ensinamentos que vocês trouxeram aqui. Pessoal, a gente abordar nesse evento a inovação além da LGPD não foi do nada, né? Obviamente. Veja a importância que tem, e essa primeira tela aí eu já trago para vocês, exatamente com o mapa estratégico da Justiça Federal. Aqueles que, porventura, não conheçam, eu sempre sugiro que se conheça, tá certo? Facilita sempre a gente entender qual é a nossa função, qual é o nosso trabalho, o que é no dia a dia do meu serviço que eu vou poder fazer. O mapa estratégico nos traz isso. Ela traz a missão do órgão, ela traz os valores, e aí eu trago para vocês aqui, apontando essas setas rosas. Olhe que no mapa estratégico, esse primeiro aqui é da Justiça Federal como um todo. Ele coloca como valor a inovação.
e coloca lá embaixo no seu aprendizado e crescimento, como uma de suas iniciativas, o fortalecimento, claro, da TIC e da proteção de dados. Recentemente, inclusive, tivemos problema com invasão, como, aliás, esse ano já foram 7 no judiciário com problema, exatamente para mostrar a vocês que a proteção de dados ela tem que ser estratégica. E essa realidade da estratégia não se fica restrita à Justiça Federal, lá, o CJF. Veja que o próprio mapa estratégico da Justiça Federal da 5ª Região traz, e quando antes nós só tínhamos 2 colocações de inovação, nesse mapa da 5ª Região são 4 delas. O valor inovação já está aqui, continua, só que nós já temos como missão a característica de que a nossa prestação jurisdicional seja inovadora. A nossa visão de futuro também é ser reconhecida como uma justiça inovadora. E continua aqui a proteção de dados, com também foco na inovação dentro de suas iniciativas estratégicas. Então, percebam que o que eu trouxe aqui para vocês não é simplesmente uma palavra à toa, vamos chamar assim, ou uma ideia moderna. A inovação é do nada, é porque todo mundo está falando. Não, é porque ela é tão importante que já consta no nosso mapa estratégico. Ele já deve ser abordado em todos os planejamentos estratégicos das nossas sessões e do próprio TRF. E, pessoal, ela não para por aí. Eu trouxe para vocês a Lei 14.129, ela é muito recente, ela é do ano passado, de 2021, e ela também se aplica a todos nós, né? Não é só Poder Executivo, não é um decreto restrito ao Poder Executivo, é uma lei. E aí ela traz regras para que sejam aplicadas em todo o poder público. E ele traz lá no seu artigo 1º, como regra, a inovação e o respeito à LGPD. Também inclui no seu artigo 3º princípios e diretrizes, tais como a proteção de dados pessoais e a inovação. Claro que, para mim, eu trouxe essa lei apenas para ilustrar mais a vocês. Mas, na nossa primeira caravana, foi maravilhoso ver que Fedra já abordou esse tema quando nos trouxe a proteção de dados pessoais recentemente incorporada à Constituição. Uma belíssima aula, Fedra, já também, mais uma vez, agradecendo e elogiando a sua participação, mas aí já mostra para vocês que já desde a Constituição nós temos essa proteção atualmente. E aí, pessoal, eu queria com vocês compartilhar, por favor, para que a gente entenda hoje, isso foi só uma abertura, mas para que eu possa conhecer vocês, eu disse a vocês que eu adoro participação, eu vou pedir o auxílio de vocês. Celda vai mandar aí no chat para todos esse link, para quem não conseguir eventualmente olhar aqui o QR Code. Já está aí no chat, obrigado, Celda. Quem não conseguir ler o QR Code, pode olhar aí, por favor, para que a gente faça essa análise de como vocês estão aí nisso. Por favor, e aí eu vou trazer para vocês aqui. Excelente, já estou vendo aqui vários colegas respondendo. Excelente. Olha aí, já temos vários, 17 aí já responderam, podemos responder mais aí aos colegas, quanto mais, melhor para que a gente conheça essa nossa realidade. Gisele, esse link aí que Celda colocou, aí no chat, estou repetindo aí o link, Gisele pode entrar aí. Aí no chat, logo agora em cima, Guilherme, veja aí, por favor.
Opa, vamos botar aqui então de novo. Vamos lá. Viram aí agora o link? Isso, joia, Guilherme, obrigado. Beleza, Gisele também, excelente. Ótimo, agora, tá vendo? Mais gente estava com problema, mas já se resolveu, agora está quase todo mundo respondendo, excelente. Essa primeira pergunta, pessoal, e podem continuar respondendo quem ainda não fez, tá certo? Veja, a pergunta é, você mudou o seu processo de trabalho por causa da LGPD? Alguns colocaram aí nada, pouco, razoavelmente, muito e completamente aí, cada uma das alternativas. É uma das coisas que a gente vai abordar aqui hoje. Ok? Vamos para a outra pergunta. O que é que a palavra inovação lhe traz à mente? Aí nós temos uma nuvem de palavras que ela vai se alimentando automaticamente à medida que vocês vão escrevendo. Quanto maior a palavra, maior foi a colocação dela, a escolha dela por parte de vocês. Veja que nós temos muito aí novidade, melhoria, mudança, tecnologia, criatividade. Excelente. Isso aí. É interessante, então, muito obrigado aí, viu, pessoal? Vamos voltar aqui para a nossa outra tela. Agradeço a todos, depois eu mando o resumo final de todas as respostas. E aí voltamos para cá. Veja, diante disso, sabendo por que é que eu coloquei aquelas duas perguntas? Porque a gente precisa conhecer a nossa realidade. Às vezes, as pessoas estão achando que LGPD é lei, então quem cuida é assessoria jurídica. Não, ela é proteção de dados e os dados são da informática. Pessoal, a gente precisa mudar essa concepção. Uma das coisas, inclusive, que a gente discutia, Isaura fazendo parte, inclusive, dessa discussão lá no Hub Juiz, essa coisa da diversidade de olhares. A LGPD ela não pode ser vista nunca como uma coisa exclusiva do direito, né, da lei, nem uma coisa exclusiva da informática enquanto tecnologia, enquanto proteção dos dados de que a gente dispõe. A gente sempre conversa, pessoal, que por mais que a informática, que o núcleo de tecnologia de informação e comunicação trabalhe, se os usuários não tomarem cuidado, o trabalho deles também não é isso que vai resolver. Precisa haver essa conscientização que é sumamente importante. E essa diversidade de olhares, a gente já viu, é uma realidade que Sergipe pode trazer, já trouxe até quando a gente realizou o workshop, e que a gente traz agora, de novo, como uma das lições aprendidas mais importantes. Essa diversidade de olhares é que nos permitiu avançar e conhecer mais o processo de trabalho de cada um. Aqui, eu quero trazer para vocês uma experiência que eu tive, disse isso uma vez a Celda, que Celda é a nossa responsável aqui pelo setor de treinamento, que um dos melhores cursos, para mim, que ela já realizou, que ela pôde organizar, foi o de Libras. Aí vocês vão dizer para mim, bom, mas Libras você não usou no seu dia a dia do trabalho. Bom, é verdade, né? Raríssimas vezes eu precisei utilizar, mas o crescimento que aquele curso me trouxe foi muito maior, porque ele abriu a minha cabeça, ele abriu o meu olhar, eu consegui perceber um pouquinho só a mais
da realidade daquela pessoa. E é essa diversidade de olhar que a gente precisa ter na LGPD. Quando eu, Juliana Guimarães, a gente falava lá no workshop de LGPD, a gente mostrava a cada um de vocês como foi importante, nos grupos de implementação, a gente ter essa diversidade de olhares. Porque são diversidades de realidades, de necessidades, cada um tem a sua necessidade, e às vezes até de uma visão. Com certeza, essa imagem aqui do 6 e do 9, várias vezes vocês já viram, para dizer porque aqui cada um está se achando dono da verdade absoluta, quando, na verdade, não é o dono da verdade absoluta. Apenas é a realidade dele, porque aquela visão é a única que ele tem. A gente precisa entender essa diversidade de olhar. Então, foi extremamente importante, nessa época agora de inventário de dados, que a gente pudesse entender o trabalho do outro, como ele executava o seu trabalho, qual era o seu dia a dia. Então, essa diversidade foi uma coisa extremamente necessária e uma coisa fundamental. Essa palestra aqui, respondendo se daria para ser dada em Libras, daria, desde que tivesse, claro, um tradutor com competência para tanto. Longe de mim saber isso, tá? O conhecimento de Libras ele é muito amplo e precisa ter uma pessoa específica para aquilo, ou seja, alguém que, no caso aqui, lidasse com o vocabulário próximo, tanto à área de tecnologia ou a parte de administração, que é inovação, e soubesse esse vocabulário para poder passar. Mas seria possível? Sim, seria possível. Vamos lá. Mas essa diversidade de olhar, pessoal, também não significa que a gente tenha diversidade de objetivo. Nosso objetivo é único. Aqui, nesses dias de caravanas, o que a gente pretende é trocar o nosso conhecimento, buscando sempre a evolução, com um objetivo único, que é de implementar a LGPD, de preparar o TRF da quinta e todas as suas sessões de uma maneira segura, de uma maneira que todos os dados das pessoas tenham a sua proteção, que hoje é constitucional, garantida. Isso é que é o nosso objetivo único. E aqui ninguém está para competir. Todos nós estamos para colaborar. Durante o workshop, a gente aprendeu muito. A gente levou a nossa experiência? Sim, levou. Mas a gente também aprendeu demais. Preparando, inclusive, o workshop, éramos nós aqui em Sergipe, que a gente ia ministrar esse workshop, mas a gente preparou junto com a equipe do TRF, por exemplo. Aprendemos muito com todos. Júlio, uma grande experiência aí no TRF da quinta. Aproveito também Guilherme, que daqui a alguns dias, Guilherme do Ceará, não sei se está aqui, que eu não olhei antes, Guilherme, mas se não estiver, alguém com certeza passa para ele, que daqui a pouco está nos deixando, mas eu já faço minha homenagem pública. Guilherme também uma experiência imensa na área de segurança. Então, vejam, a gente está aqui em grupo, não competindo, mas colaborando uns com os outros. O foco, repito, é o mesmo. Diversos são os olhares. E isso é a nossa grande riqueza. Conseguir aproveitar todo esse nosso conhecimento para aplicar aí na LGPD. Veja, opa, passou um. Não, está correto. E aí a gente vem para lembrar que isso, pessoal, é um trabalho para fazer em equipe. Eu disse a vocês, não adianta ser a assessoria jurídica a responsável por implementar. Não. Não adianta ser só o NTIC. Também não. Adianta ser só os dois? Também não. Por exemplo, como é que a assessoria jurídica trabalhou tudo LGPD, o NTIC fez tudo para implementar a segurança de dados, mas aí vem, por exemplo, uma empresa terceirizada não toma cuidado com os dados que ela armazena. Isso é um problema da Justiça Federal? É também. Então, o trabalho é em equipe. E eu coloquei também aí a reação em cadeia do dominó, ou
do castelo de cartas para entender que cada peça é importante. E na informática, certo dia eu estava conversando com um colega da TIC, quando ele nos dizia da dificuldade dessa área de segurança de dados, porque eles têm 100 portas a fechar. Se eles fecharem 99, o hacker só precisa de uma para entrar. Então, veja, por que eu trouxe isso também para a reação em cadeia? Se todos nós aqui tomamos todos os nossos cuidados com segurança de dados, mas um de nós não tomou cuidado e deixou alguém entrar, esse um vai provocar essa reação em cadeia do dominó. Através dessa abertura, seguiu toda a demais invasão. Então, todos nós precisamos ter essa ideia. A palavra-chave aqui, e aí Dr. Gilton, logo no começo, citou, chama-se conscientização, pessoal. É a palavra-chave para a LGPD nos dias atuais. A gente precisa ter essa consciência de que tudo tem um porquê e tudo vai ter uma reação em cadeia se a gente não tomar cuidado. O primeiro passo, então, que todos nós fizemos foi partir para o inventário de dados. E aí começa, a gente já aproveitou esse inventário de dados fazendo o mapeamento do processo. E que curiosidade, nós, claro, aproveitamos, né, e fomos aprendendo uns com os outros. A gente pegou, por exemplo, Sergipe começou partindo de uma experiência do TRE do Rio de Janeiro, o TRF pegou esse conhecimento que a gente disse, já adequou, já criou planilhas novas, tabelas novas. Então, foi evoluindo à medida que a gente conhecia. À medida que a gente ia fazendo esse inventário de dados, a gente via determinada pergunta que a gente precisava fazer, como também a gente aproveitou o inventário de dados para já fazer esse mapeamento de processo, que também é uma obrigação da gente em termos de governança. E nesse ponto, o inventário, apesar de estar sendo feito pela LGPD, pelo grupo técnico de LGPD, ele permitiu que a gente analisasse isso. Em alguns pontos, a gente já foi ajustando para eliminar alguns riscos. Lembro a todos aqui que participaram da última palestra do colega Alberto, lá de Alagoas, que foi fantástico. Quer dizer, a partir do momento que eles tomaram aquele conhecimento, ele disse, opa, eu já preciso ver isso aqui que está errado. E, naquele momento, ao invés de precisar esperar, ao invés de esperar todo o trâmite da implementação, ele já atuou para poder resolver aquele problema. E isso foi fundamental para o sucesso e para já diminuir todas essas arestas que a gente tinha lá também. Temos problemas? Temos. A LGPD traz alguma dificuldade para a gente? Claro que traz. Mas veja, é uma lei nova. O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar aí como o maluco, né? Louco? Não, pessoal. Eu vou ficar parado também como uma estátua? De maneira nenhuma. A LGPD está aí, a necessidade do trabalho está aí, todas as dificuldades estão postas, mas a gente precisa resolver. A gente não pode ficar parado. E aí é a grande coisa, a grande sacada que vem, que é a necessidade da gente pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, pessoal, é uma coisa que já vem sendo muito difundida e estimulada ultimamente na quinta região. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aí. Temos, claro, aqui em cima, o Acendendo um Candeeiro. Foi um evento promovido pelo JF5 em Rede, fantástico, que já trouxe toda essa ideia, essa necessidade de estar ali com a luz acesa, com as ideias maravilhosas que foram lá expostas. O compartilhamento de ideias, de informações, como vem fazendo JF5 em Rede. Esse trabalho que nós estamos aqui, de caravanas da segurança, ele é pensar fora da caixa.
Porque se nós estivéssemos aqui sozinhos, cada um no seu lugar, a gente já não teria evoluído tanto, a gente não teria aprendido o que a gente aprendeu. Então, veja como isso é interessante. E, claro, não podia deixar de colocar os laboratórios de inovação e, obviamente, nesse caso aqui, puxando sardinha para o nosso, o Laboratório de Inovação de Sergipe, o Inoves. É nesse ambiente de inovação, num local onde a gente tira algumas formalidades para que se possa pensar, que se permita a apresentação de algumas ideias, inicialmente pode parecer equivocadas, mas que ali se permite uma discussão aberta, franca, com possibilidade de alguns erros pontuais, mas visando sempre essa evolução. Os laboratórios de inovação são uma condição assim extremamente necessária na Justiça Federal, especificamente, para que a gente pense fora da caixa. E desse evento candeeiro, hoje, muita coisa que eu estou falando aqui hoje, eu assisti, eu presenciei o Acendendo Candeeiro ao vivo, mas eu fiz questão de rever duas palestras para mim, para que eu tivesse aqui hoje com vocês. Uma, que foi a do Homo Inovatus, Dr. Ronivon de Aragão, nosso juiz coordenador, e a outra, também sobre inovação, que foi dividida por Dr. Marco Bruno, Dr. Leonardo e doutora Gisele, que foram algumas observações que eu anotei para hoje conversar aqui com vocês. Então, veja o acúmulo que já vai trazendo, como cada ideia dessa, cada trabalho desse, foi incrementando o nosso aprendizado, como ele pode, a cada vez mais, aumentar esse nosso aprendizado. Lembrando, pessoal, quem quiser escrevendo aí qualquer pergunta, pode jogar lá no QIA, que a gente já vai buscando essa interação. Ok? E aí eu trouxe para vocês duas frases que, para mim, são muito impactantes, uma de Peter Drucker e outra de Albert Einstein. A primeira, mais arriscado do que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. E aí vem Einstein e nos diz, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Veja, são pessoas que, no caso de Peter Drucker, nasceu em 1909, Einstein em 1879, e já mostravam para a gente a importância da inovação. Sem a inovação, a gente vai seguir sempre naquela mesmice, sem evoluir, sem trazer tanta coisa boa, como inclusive eu já citei aqui, através do slide anterior. Apoiem sempre as pessoas que têm essas ideias inovadoras, esses espíritos inovadores, colaborem. Não vamos deixar que aquelas palavras do planejamento estratégico sejam simples palavras para bonito constar naquele mapa. Não, elas têm que ser, de fato, adotadas por todos nós. Então, quando eu coloquei aquele maluquinho lá, o que fazer, ou Homer Simpson lá, curioso em saber o que fazer, na minha concepção, a saída está aí, em inovar. Não tem outra saída para a gente. E, claro, não estou falando só aqui nesse ponto específico só da LGPD, né, ou só de segurança de dados. Mas, como um todo, as saídas, atualmente, a gente precisa de inovação. Sem elas, a gente não tem como trabalhar, como mudar, como já dizia Einstein, como esperar um resultado diferente. Marcos, colaborando com a gente, colocou aí no chat que a LGPD é o nosso velho direito do consumidor. Marcos está perfeito na colocação dele. Aliás, em um dos eventos recentes, foi final de 2021, quando a gente estava vendo alguns eventos iniciais de LGPD, o próprio ministro, presidente do STJ, ele citou isso. Quando o Código do Consumidor saiu, as pessoas discutiam se ele vai pegar. Né? A mesma coisa com a LGPD. Será que ela vai pegar? Hoje,
A gente sabe que o Código Consumidor está no balcão de todo lugar, está na boca de todos os cidadãos que sabem que têm os seus direitos protegidos pelo Código do Consumidor. Assim também será, e a gente espera que seja, a LGPD, né? Porque a importância de proteção de dados, esses nossos direitos que a gente tem sobre os nossos dados, eles precisam, de fato, ser cuidados com muito carinho. Mas veja que inovar, pessoal, ele também não é do nada, tá certo? Ele tem uma regra, veja que aqui você tem uma sequência lógica de atuação. Foi isso que, na verdade, a gente trabalhou no HubJus. A Justiça Federal da 5ª Região inteira vem lutando para formar inovadores, para que possam trabalhar com isso nos seus laboratórios. Então, é muito interessante trabalhar isso. E Luiz aí colaborando com a gente, coloca inovar é mudar, fazer o novo. Sim, e esse fazer o novo, pessoal, tem uma metodologia, o que a gente chama de metodologias ágeis, porque já não cabe na inovação aquela visão antiga de um processo burocrático. A gente tem que trabalhar melhor essa questão. Por outro lado, eu também trago para vocês, nesse slide aqui, que a inovação ela não pode ficar restrita ao pensamento de algumas pessoas de que ela cuida apenas de tecnologia. Claro que nós temos na tecnologia a imensa quantidade de exemplos de inovação, tá? Porque toda inovação utiliza, claro, das novas tecnologias para poderem progredir. Temos aí a Apple, temos aí o Facebook, são exemplos de empresas de tecnologia que trazem e trouxeram inovação. Mas ela também cuida de bens, de serviços, por exemplo, o laboratório de inovação, mais uma vez, isso é uma inovação? Sim. Esse mandado de citação, usando técnicas do Visual Law, lá do Rio Grande do Norte, é uma inovação? Sim, ele foi uma inovação. E aí tem, inclusive, uma obra, no caso aí é O Grito, de Edward Munch, que também foi uma inovação, nesse caso, trazendo à época algumas ideias já novas para a época, que era do expressionismo. A gente mostra isso para que vocês entendam. Não pensem, não, eu vou deixar a inovação com o NTIC. Não, todos nós aqui somos capazes de fazer essa inovação, de promover essa inovação. Vera, vou falar disso já lhe respondo. Então, veja, e aí a gente traz para vocês, trazendo essa coisa de que ela não é só de empresas de tecnologia, eu coloco algumas coisas. E aqui cada figura tem o porquê dela estar aí. Primeira coisa, privacy by design. Aqui eu queria chamar muita atenção de vocês, porque estava conversando um dia desse com alguns colegas do TRF, inclusive. Hoje a gente tem muitas inovações fantásticas aqui dentro da 5ª Região, mas às vezes a gente tem que lembrar que essa inovação já tem também que trazer dentro de si, dentro de sua concepção, a privacidade garantida, a LGPD atendida. Não se pode hoje mais pensar no desenvolvimento de nenhuma ferramenta tecnológica, de nenhum programa, de nenhum sistema, sem que você, antes de estabelecer a regra de negócio, antes de demandar ao NTIC para fazer qualquer coisa, que você se questione se aquilo ali está dentro das regras de proteção de dados. Não podemos falar de nenhuma inovação que provoque a quebra dessa segurança de dados. Vera questionou a questão de atualmente, pessoal, ela colocou aí no QIA, obrigado, Vera, pela participação, ela questionou uma coisa muito interessante. Quando tivemos a pandemia, todos fomos obrigados a ir para o home office. Nesse momento, houve uma maior susceptibilidade
há vazamento de dados, há uma diminuição na segurança? Sim, houve. Tem que ser enfrentado agora que nós estamos voltando ao trabalho híbrido? Sim. Naquele momento não se tinha outra opção. Ou era aquilo, ou a gente não fazia prestação jurisdicional, ou as demais empresas também não cumpriam com a sua missão. Hoje, que a gente já está retornando, repito, a gente vai precisar, sim, repensar essa questão de todos os computadores pessoais, de acesso, como é, como não é. Vou fazer um parênteses, não gosto muito de falar palavras técnicas da área de... Opa, congelou, será que há algum problema? Se estão me ouvindo, tá com algum problema de conexão? Celda está ouvindo bem? Tá. Isaura também balançou a cabeça? Tá normal, obrigado. Então, Salvino, depois você dê uma olhada se foi o seu aí que congelou. Então, veja, nós não podemos imaginar mais o trabalho sem essa segurança. A gente vai precisar repensar? Sim, vai precisar repensar. E também coloca essa seta aí, que tem um homenzinho, depois dois, depois três, porque a gente precisa dar um passo de cada vez. Às vezes as pessoas pensam que inovação é simplesmente aquela coisa radical, né? Tem inovações mais radicais? Tem. Né? Steve Jobs, quando criou o iPad, nunca existia algo daquele, ele simplesmente criou aquela necessidade nas pessoas, né, de terem um tablet. Foi algo impactante, mais radical? Foi. Mas a inovação não precisa ser assim, sempre radical. Ela pode ser a cada passo, ela pode ser devagar. A cada momento que você for pegando um processo e trabalhando aquilo ali, vai melhorando. Então, por exemplo, quando o Alberto nos trouxe a preocupação que eles ficaram por conta do SEI, já foi excelente? Foi. Significa que os outros sistemas não tinham aquela preocupação? Não, tinham também. Mas se naquele momento ele podia alterar o procedimento dele dentro de um sistema ele já fazia aquela mudança. Então, a um passo de cada vez, a gente vai criando isso. E, por fim, a terceira figura que está aí é a do planejamento estratégico. Porque, pessoal, de novo, o planejamento estratégico em qualquer organização, ele não pode ser um simples desenho, um simples processo administrativo aberto para poder inglês ver ou para você dizer, eu tenho um planejamento estratégico, eu cumpri com 100% do meu planejamento estratégico. Veja, você tem que trabalhar aquilo ali de uma maneira apropriada e você tem que colocar nos seus valores e seguir aqueles valores apropriadamente. Se eu inserir no meu planejamento estratégico, tanto na minha visão, ou nos valores, ou na missão, a inovação, tome atitudes como essa. Tenha na sua administração espaços de inovação, divulgue e conscientize junto aos seus servidores a inovação. A mesma coisa a proteção de dados. Pessoal, a gente não pode admitir hoje que um servidor nosso não saiba o que é a proteção de dados. Ou foi muito importante aquela primeira para vocês, a primeira pergunta que eu coloquei para vocês. Várias pessoas colocaram que não mudaram seus processos de trabalho ou mudaram pouco. Eu vou para uma afirmação até radical. Eu diria que a LGPD muda 100% dos nossos processos de trabalho. Porque a gente tem que ter cuidado com tudo aquilo. A gente tem que perguntar por que eu peço aquele dado. É curioso hoje e é muito feliz quando a gente, de algum dos grupos técnicos LGPD, recebe uma ligação ou um e-mail de um colega dizendo: rapaz, olha, eu fiz o curso tal sistema, aquilo ali está certo, está seguindo mesmo a LGPD. Para que é que eu estou pedindo aquele documento? Por que eu estou pedindo aquele dado? E aí, veja, qualquer informação de alguém é um dado, pessoal. Ele pode até ser um dado público, pode ser um dado não sensível, mas ele é um dado. E sendo ele um dado, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que seguir o que determina a lei. Necessidade de ter aquele dado, o tempo que a gente tem para poder guardar
aquele dado. Então, isso é importantíssimo. E vejam, repito, que tanto a inovação como a LGPD impactam diretamente a nossa estratégia. Então, precisamos sim, cada vez mais, ter a atenção a essas duas características, tanto de inovação como de LGPD. Realmente, hoje os sites estão melhorando, sabe, Valdemar? Estão melhorando essa questão dos cookies. Ainda, muitas vezes, não permitem que a gente escolha se deixa ou não aqueles cookies, mas sempre, pelo menos, estão avisando que tem. E aí, pessoal, eu faço um alerta. Vocês já viram que eu adoro coisa de informalidade, né? Por favor, essa coisa de formalidade aqui em apresentação não é comigo. Então, adoro trazer a atenção aí de vocês. Estamos aí um Minion, que eu acho lindo, por sinal. Mas vejam, essa colocação que eu faço aí, adesão é diferente de implementação. Por que eu estou colocando isso? Hoje, todas as seções e o TRF têm laboratório de inovação. Eu posso dizer com isso que as instituições, elas são inovadoras? Não sei. Não sei. Precisaria conhecer a realidade de cada um. Aderir a alguma coisa é fácil. Facílimo, na verdade. Baixa uma portaria, uma resolução, uma comissão, aderiu. E aí? Você implementou? Não. Está longe, longe, muitas léguas disso. A LGPD é uma coisa. Todos estamos hoje prontos para a LGPD? Não, estamos longe disso. A gente está implementando. Tá? Aos poucos, a gente vai fazendo cada item, um passo de cada vez naquilo que a gente precisa. E inovação é a mesma coisa. E aí eu aproveito, a gente tem hoje aqui duas excelentes representantes da área de treinamento, fantásticas no seu trabalho. Temos aí Isaura e Celda, se tiver outra, me desculpe, mas estou aqui citando as duas que estão aqui conosco, que lutam e que devem sempre lutar por essa coisa de cultura na organização. Porque, repito, aderir é muito fácil, mas na hora da implementação a gente depende e muito do trabalho delas, com alguns cursos, com algumas palestras. Esse tipo de palestra aqui é bom, eu acho isso fantástico. Alberto, eu fiquei muito feliz quando, na sua palestra, você citou que sua preocupação com o SEI se deu naquele workshop que você participou. Porque, pessoal, é isso que nos importa. Se em cada uma dessas caravanas, cada uma dessas participações, a gente tenha pessoas mais conscientes, a gente consiga aumentar a conscientização, é isso que importa, a gente está atingindo o nosso objetivo. A gente estava conversando, né, Isaura, há poucos dias, a gente vai deixar aberto ou não a inscrição, se não vai. Eu digo, Isaura, a ideia da gente é fazer com que as pessoas tenham essa consciência. Então, quanto mais gente venha, melhor. A gente precisa, sim, dessa divulgação cada vez maior. E aí, veja, o TRF promoveu recentemente um curso maravilhoso, Formação de Gestores. Fantástico, um cabedal de conhecimento que foi ali discutido, maravilhoso. A gente espera que cada um daqueles que estava ali presente multiplique aquele conhecimento. De novo, a parte de adesão é a mais fácil. Implementação, que é o trabalho posterior, é o mais difícil. Vamos trabalhar muito nessa implementação. E aqui também eu me uso de uma preocupação muito grande. A colega Juliana Guimarães, ela queria antes até dividir aqui a apresentação comigo, mas teve outros trabalhos aí a desenvolver. Mas tem uma palavra que para ela era muito importante, muito cara, e que ela iria trazer hoje aqui para vocês, e que eu vou fazer uso aqui, pedindo permissão a ela, que era o pertencimento. E isso o setor de comunicação também trouxe muito quando a gente estava lá no Rubijus, Manuela, do Ceará, inclusive, e outros colegas. Pessoal, a gente precisa desse sentimento, dessa sensação de pertencimento.
A partir do momento que a gente consegue entender isso, a gente fica mais preocupado em atender o planejamento estratégico, em ter cuidado com o vazamento de dados, em tentar inovar. Então, essa questão do pertencimento é fundamental. E a inovação, ela não pode ser uma coisa vertical. Ah, não, eu vou esperar que a nossa diretoria, a nossa mesa diretora, presidente, ou diretor do foro, ou corregedor, juiz da presidência, venha e inove. Não, pessoal, a gente não pode ficar esperando isso, não. Inovação é uma coisa horizontal. Inovação, ela tem que ser trabalhada por todos, não só os servidores, mas como, inclusive, os nossos parceiros. Porque não adianta que a gente trabalhe, faz parte do conceito de inovação essa participação de todos os envolvidos. Não pode ser uma coisa separada da outra. Não existe uma discussão de inovação sem que haja participação de todos. E aí vem o meu desejo, o meu pedido aí a todos que aqui estão. Contamine alguém com essa ideia. Se eu conseguir sair daqui hoje sabendo que alguém foi contaminado, eu estou satisfeito. É isso que eu preciso de cada um de vocês aqui, não só eu, como a Justiça Federal como um todo. Se cada um de vocês for contaminado com essa ideia, tiver o cuidado, a preocupação, como o Vera trouxe aí, olha, eu agora estou no home office, caiu um pouco a segurança de dados. Sim, essa preocupação é que é boa. Tem que ter essa preocupação, tem que ter esse questionamento. Vamos ter cuidado com os nossos dados, vamos querer trabalhar essa inovação. E que bom, olha, Tânia, aí do arquivo, que já foi uma das beneficiárias dessa inscrição. Que bom, Tânia, você compartilhando essa sua experiência. E espero que não só tenha facilitado a sua inscrição, mas que eu tenha conseguido aplicar essa injeção aí da LGPD, da inovação, para trazer aí para você. Essa é a ideia, e isso é o que a gente pretende hoje com essas palavras aqui poucas, é contaminar vocês, tanto com a LGPD como com a inovação. Coisas que estão umbilicalmente conectadas, que não tem como você separar essas duas coisas, tá? Uma está atrelada à outra. Como eu disse a vocês, antes do final, né, do vídeo final aqui, que eu vou passar ainda para vocês, eu queria abrir espaço aí para que vocês possam fazer perguntas. Algumas eu fui respondendo, e outras, se vocês puderem, quiserem aí abrir, por favor, podem fazer aí suas perguntas aqui no QIA, antes da gente ir aqui para o nosso vídeo final. Enquanto vocês vão fazendo essas eventuais perguntas a quem quiser, Celda já colocou aí o formulário de avaliação para daqui a pouco vocês poderem preencher, tá certo? Para não esquecer. Eu vou, então, partir aqui para o nosso vídeo final. Quando eu clicar aqui já vai tocar o vídeo, eu peço que vocês já habilitem aí o som para que escutem aí o nosso vídeo.
Veja, pessoal, eu queria deixar essa mensagem aí. Esse vídeo me tocou bastante por várias das mensagens que aí estão. Somos fortes porque somos e estamos todos juntos aqui. Não teria, repito, como agradecer, mas é do coração o prazer de estar aqui com tanta gente querida, tanta gente que sempre me recebeu muito bem e está nos recebendo aqui. Agradeço também em nome da Justiça Federal de Sergipe a oportunidade da gente estar aqui com vocês, sempre à disposição de cada um e de todos, individualmente ou coletivamente, e sempre lutando tanto pela LGPD como pela inovação. São coisas que para a gente são muito queridas e espero estar aí sempre junto com vocês, podendo colaborar. Ok? Muito obrigado a todos e boa tarde. Qualquer coisa, estamos aí à disposição.